Fala, gente boa, tudo bem? Pastor Rafael Bittencourt por aqui. Esse vídeo ele é bem importante. Eu gostaria da sua atenção, do seu comentário e do seu compartilhamento, essas três coisas. A sua atenção, seu comentário e o seu compartilhamento ao final. Não se esqueça de escrever, tá? Vamos lá. Quero que você note as duas coisas que vou mostrar. A primeira, eu mostro o documento, que é uma publicação, né? E depois eu mostro para vocês o vídeo do pastor Tassos Licurgo. Olha as observações que ele vai fazer sobre o que o SUS defendeu, a portaria do SUS, governo federal, defendeu, mesmo diante da maioria da população, quase 90% ser de cristãos, eles defenderam uma prática nada científica para o tratamento de doenças mentais. E eles defenderam que a melhora da condição mental do doente seja através de práticas das religiões de matriz africana. Então, é abrir mão da ciência para poder estar bem com a minoria. Isso era o SUS, pois agora o Rio de Janeiro, que alguns pastores apoiaram, inclusive. Aqui eu não quero fazer uma briga religiosa, não é isso. Mas só para deixar claro aos pastores, inclusive tem um expoente aí entre os pastores que defendeu o Eduardo Paes, né? Fez campanha indireta para ele, ou a sua omissão foi campanha para ele, eu gostaria que ele respondesse isso aqui agora. Então, o que foi proposto pelo SUS, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade. Dá uma olhada nisso daqui que eu vou mostrar para vocês agora. Tá aí primeiro o print. Tá assim, ó. A Prefeitura do Rio de Janeiro reconhece as comunidades tradicionais de matriz africana e as suas práticas ancestrais como promotoras de saúde e cura complementares ao SUS na cidade do Rio de Janeiro. Então, as práticas dos terreiros são reconhecidas como importantes para a medicina. Vejam, irmãos, eu ajudo algumas casas terapêuticas em que cristãos, pastores, perderam verba porque não conseguem aprovação do governo federal, porque a igreja está lidando ali, então não pode receber verba federal, não recebe ajuda. Eu vejo isso ajudando algumas casas de recuperação de dependentes químicos. A batalha que é, a guerra que é. Então, aqueles que são defensores da ciência, lembra da crise de 2020 para cá? Parou ali em 2022? Né? Anti-ciência, você é anti-ciência, você não é pela ciência, você é terraplanista. Pois agora eles estão pegando práticas de banho de fumaça, de ebó, seja lá o que for, como que se ajudasse a ciência a curar o doente. Eu fiquei meio confuso nessa história toda. Mas veio o poder público se inclinando para um lado. Agora vai o vídeo do pastor Tassos Licurgo, que eu queria que você assistisse aqui. Importante, tá? Então, o que o SUS propôs em 2023, não conseguiu. Mas logo ali no intervalo do carnaval, no período do carnaval, o povo distraído da Prefeitura do Rio de Janeiro vai e implanta isso. Impõe isso pro carioca. Vamos lá, hein? Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre a recente resolução da Prefeitura do Rio de Janeiro que reconheceu oficialmente as práticas das chamadas comunidades de matriz africana como práticas complementares ao Sistema Único de Saúde, complementares ao SUS. Isso é preocupante e é preocupante por vários motivos. Primeiro, é uma validação, uma espécie de chancela, validação pelo Estado de uma prática em saúde não comprovada pela ciência. Apenas 0,3% da população, no IBGE, da população brasileira, segue essas religiões chamadas de matriz africana, mas as suas práticas, como ebós, defumação e tantas outras, elas foram agora reconhecidas oficialmente como tratamento de saúde para toda a população, práticas que não têm embasamento científico. Isso desvia a atenção de tratamentos médicos baseados em ciência e inevitavelmente comprometerá a saúde de toda a população. Até mesmo o cristianismo, que representa 87% da população, sempre priorizou a criação de hospitais e cuidados médicos. A criação de hospitais é uma conquista do cristianismo. Não havia hospitais em Grécia e Roma no cristianismo que se institui o hospital. O segundo ponto aqui é que há um comprometimento da saúde pública em si, né? Porque a introdução dessas práticas no SUS compromete os princípios da saúde pública. Saúde pública. A saúde pública deve ser baseada em evidências científicas. O Estado, ele sendo laico, ele não pode, no seu sistema de saúde, aplicar
tratamentos que não têm respaldo científico algum. Estamos, meus queridos, falando de tratamentos de saúde. Estamos falando de vida, tratamentos de saúde. Um outro ponto, um terceiro ponto, no caso, falamos dois já. O terceiro ponto é que isso gerará divisão e exclusão social. Concordo. Promover práticas específicas de uma religião minoritária pode criar divisões sociais, alienar outros grupos. Você sabe, a saúde deve ser um direito universal e práticas que favorecem um segmento específico e minoritário são discriminatórias. O quarto ponto, muito importante, tem a ver com a responsabilidade do Estado. O Estado tem que ser responsável, o Estado tem a obrigação de garantir saúde a todos, de garantir a saúde com base científica a todos. A inclusão dessas práticas não regulamentadas resultará em perda de confiança nas instituições de saúde. E não só isso, essa prática desviará recursos de questões mais urgentes, como acesso a medicamentos, melhoria das infraestruturas, enfim. O risco dessa resolução é enorme, são riscos enormes e eles não podem ser ignorados. Políticas de saúde devem ser fundamentadas em evidências e devem priorizar a segurança da população. Há o argumento da diversidade cultural, mas esse argumento não pode justificar a irresponsabilidade na saúde pública. Se você, meu querido, concorda com essa análise, curta esse vídeo, compartilhe. Então, vamos lá. Eu não gostaria que tivesse tratamento nem com práticas cristãs, nem com qualquer outra religião. O Estado deve ser laico. E o Estado, quando adota ou reconhece determinada prática religiosa para o tratamento de uma doença, através dos aparelhos do Estado, está errado. Ele não é mais laico. Não, ainda que ele esteja tratando isso como importante para a diversidade, pouco importa. A questão é saúde, é ciência. É o que já foi comprovado. Não é porque temos quase 90% da população brasileira de cristãos, em 2030, mais de 50% da população brasileira será de neopentecostais. Não, nem por isso uma pessoa deve entrar num hospital precisando de uma ajuda psiquiátrica e ela vai ter lá um pastor botando a mão na cabeça dela e orando. Não é assim que funciona, pois se fosse dessa maneira, seria a Sexta Guerra Mundial, porque eles já fizeram a terceira, a quarta e a quinta. Seria a Sexta Guerra Mundial. Eles fariam um barulho incomensurável nas mídias, nas redes sociais. Como é que pode? O Estado tem que ser laico, isso é discriminação. Cadê a ciência? Eu sou pela ciência, eu sou a favor da ciência. Então, não está certo. E aqui eu não estou defendendo cristãos, evangélicos. Não se trata disso. Não é sobre religião, mas sobre Estado e sobre ciência. As duas coisas não podem se misturar. Mas se colocarmos na balança a contribuição das religiões para o avanço da ciência, certo? Do conhecimento acadêmico, o cristianismo promoveu um salto para a humanidade. Principalmente a civilização ocidental. O cristianismo fez isso, mas não vamos colocar isso aqui em mesa. A questão é, você concorda? Não sei se você é de religião de matriz africana, está me assistindo, ou se você é católico, se você é evangélico, ou se você não tem religião, ou se você é ateu, ou se você segue a Cristo, independente de qualquer religião organizada. Isso daqui para você soa bem? Este é o papel do Estado? Está certo o Estado agir desta maneira? Está certo, em nome da ciência, eu não utilizar a ciência, mas para promover a diversidade cultural e religiosa, agradando uma minoria? Tá certo isso? Comenta aqui embaixo. Eu vou parar por aqui. Deixo links importantes aqui embaixo para vocês, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.